Né? E, aliás, uma coisa que eu vou sempre lembrar aqui, na época da discussão da Libra, não houve um discurso do lado palmeirense, São Paulo também, de que tinha que dividir melhores receitas e tal. Por que não divide melhores receitas do Campeonato Paulista, né? É uma proporção grande entre que ganham os grandes e os pequenos, né? A diferença, para mim, é muito grande é essa, assim. O Flamengo dá mais títulos em jogadores que fazem diferença. O Palmeiras tem muitos jogadores, bons jogadores mais medianos. Né? A comparação que eu faço é o Paquetá, 40 milhões de euros, digamos, que contratem por esse valor. O Palmeiras colocou 43 milhões aproximadamente em Mikael, Kelvin, M. Martínez, Facundo Torres e Sousa, por exemplo. Ele foi perguntado também, né? Então ele teve que falar. Agora, acho que é muito simples. O Palmeiras fez investimento de 700 milhões de reais, né? Isso. Em contratações. O resultado não veio no ano passado, mas os jogadores continuam lá. Então cabe agora fazer. Ninguém faz o contrato de 1 ano e 6 meses. Né? Os contratos são de 3, 4, 5 anos. Então, fazer com que esse time ande dessa vez, né? Recuperar o Paulinho, que foi um investimento muito caro. O Paulinho custou 18 milhões de euros mais 2 jogadores, ou seja, esse valor pode chegar a 25, 30, dependendo do valor de mercado que esses atletas alcançarem. Então, é um cara que não joga, né? Há muito tempo. Qual a condição dele? Vai voltar quando? É importante saber isso também, né? Quando que ele vai estar à disposição. Agora, aquela coisa, o Palmeiras fez uma reformulação grande no elenco, contratou muitos jogadores, e trabalhar para fazer com que eles joguem. Aí você vai poder falar, não, o investimento feito lá em 2025 agora está dando resultado, o time está jogando bem, os jogadores estão rendendo. Agora, eu acho que tem muitos jogadores, assim, ele fala muito do Flamengo, a diferença para mim muito grande é essa, assim, o Flamengo dá mais títulos em jogadores que fazem a diferença. O Palmeiras tem muitos jogadores, bons jogadores, mas jogadores mais medianos. Né? A comparação que eu faço é o Paquetá, 40 milhões de euros, digamos, que contratem por esse valor. O Palmeiras colocou 43 milhões aproximadamente em Mikael, Kelvin, M. Martínez, Facundo Torres e Sousa, por exemplo. Aí é uma escolha, você põe 43 nesse grupo de jogadores para você reformular o elenco, ou você já tem um elenco mais ajustado e traz um cara de 40 milhões, né? Teve o Vitor Roque de 25, que foi um ponto fora da curva, como o próprio Paulinho, né? Eu sempre falo, Paulinho custou 18, custou 18 mais 2 jogadores, então o valor foi acima de 20, com toda certeza. Os 2 jogadores valem pelo menos aí 3, 4 milhões, no mínimo. Então, foram os 2 investimentos mais pesados, né? E alguns outros investimentos, 5 milhões, 7 milhões, soma tudo, você vai ter 10 milhões, você vai ter jogadores que totalizam mais de 40 milhões de euros. Agora, são escolhas feitas, imagino que todas com a aval da comissão técnica. Então, cabe a ele fazer o time jogar. E aí encerra essa questão, né? Agora, enquanto o time não rendeu o que se espera, não conseguir grandes resultados, é claro que isso vai ser falado, né? É aquela mesma coisa. O Vitor Roque, quando chegou, custou a fazer o gol. É claro que ele ainda com a etiqueta de 25 milhões de euros no pescoço vai ser cobrado. Samuel Lino, a mesma coisa. O Paquetá chegar, a mesma coisa. Jogador caro, vai ser cobrado, é normal. Isso é assim no mundo inteiro, gente. No mundo inteiro. Se um jogador custa 100 milhões de euros no mercado europeu, todo mundo espera que esse cara faça a diferença. Seja um jogador, de fato, que desequilibre jogos e tudo mais. Nem sempre acontece também e sofre críticas do mesmo jeito. O começo é bom do Palmeiras no campeonato. A grande questão é o que isso vai significar lá na frente, na linha do que o Piperno estava dizendo, né? Porque você já vai ter aí no dia 28 o começo do Campeonato Brasileiro, dia 28, gente, hoje é dia 18, daqui a 10 dias. Em 10 dias começa o Campeonato Nacional. E o Palmeiras está muito pressionado, evidentemente, porque no ano passado ele não fez campanhas ruins, chegou em finais, mas perdeu as duas, a do Paulista e a da Libertadores. Ele foi vice-campeão brasileiro, então brigou pelo título, mas perdeu. Né? E na Copa do Brasil foi eliminado pelo Corinthians, que para completar ainda foi campeão. Então foi um ano ruim do Palmeiras, de fato, né? Em termos de resultado, decepcionou o seu torcedor no ano de muitos investimentos. Mas essa volta muito rápida dos times é muito preocupante. A gente vai falar do Flamengo daqui a pouco. Esse calendário esse ano, ele trouxe mais esse componente, que é o início do brasileiro muito antes. Normalmente teríamos o brasileiro em abril para maio, né? Então, você alternaria o jogo hoje, tem o Corinthians e São Paulo. Depois você tem um jogo com um time pequeno aqui, outro acolá, e administrando. Agora não, você daqui a pouco o Corinthians vai ter que jogar contra o Bahia no dia 29 e dia 1º joga com o Flamengo Supercopa. Já fez o time reserva, né? Contra o Bragantino, tomou uma tunda. Sim. É difícil. Agora, o Vitor Roque já sentiu lesão. Contra o Santos foi o Andréas, né, que se machucou. Está sem previsão de volta, um mês aproximadamente. Até que... O GFT? O GFT já voltou ontem. Voltou. Mas voltou no banco. Jogadores tendo lesão no começo. Até que ponto? É difícil afirmar, mas até que ponto essas lesões estão relacionadas a essa volta tão rápida? O campeonato acabou dia 7. Então os jogadores entraram de férias dia 8. No dia 11 começou o Paulista. Não tem pré-temporada, gente. Alguns voltaram antes de completar 30 dias, outros não tiveram o quê? Uma semana, 4 dias, 3 dias, já estão jogando na partida oficial. Realmente, assim, muito complexo, muito difícil, né? E o Palmeiras está nessa situação que ele precisa de resultado porque ele foi muito mal no ano passado.
a não ser que a instituição tomasse a posição do tipo, olha, nós não vamos priorizar o Paulista. Dane-se. Vamos jogar com o time que der e vamos tentar começar bem o Brasileiro, depois a Copa do Brasil e a Libertadores. Ano passado não foi bom, então, mas não. Claramente o Palmeiras vai tentar ganhar o Paulista para dar uma espécie de uma satisfação ao torcedor. Mas até que ponto isso pode comprometer o começo do Brasileiro? Na Libertadores, acho que menos, dependendo do grupo, você consegue ali passar, né, se classificar. O Palmeiras vai bem nas fases de grupos, mas mais é o Brasileiro. Então são escolhas que terão que ser feitas. Essas lesões já são lesões que já devem gerar uma preocupação, porque é natural que isso aconteça, né? Voltando. Muito torcedor acha, não, por que não voltou antes? Gente, o jogador também tem direito a férias, pô. O cara tem um direito legal a 30 dias de férias. Muitos clubes não tiraram. O Vasco jogou com o Corinthians dia 21. Sim. 21 de dezembro. No dia 11, o Corinthians voltou a jogar o Campeonato Paulista, né? Dia 11. E dia 3 se representou o Corinthians. Dia 3 de janeiro. 3 de janeiro. Olha só. E ainda assim, só o recesso, basicamente. E ainda assim, dando 15 dias de folga por causa do Mundial de Clubes, hein? Sim. Senão não ia nem ter. Sim. Verdade. Umas 15 dias, né? Pois é. Então, isso é uma loucura, quer dizer, é muito pouco tempo. E o jogador tem direito às férias. Não tem essa. O torcedor que fica falando isso, eu pergunto, então você abriria a mão das suas férias? Então, semana e meia? Não, o cara quer férias também. Por que o jogador não vai ter férias? Ele também tem que ter férias. E tem a questão também da necessidade de uma pausa, até para a questão mental do cara. Gente, a rotina desses jogadores de time grande hoje, eles ganham muito bem, é verdade, mas a rotina dos caras, tem semanas que não tem folga. Aí, às vezes, o time dá 2, 3 dias de folga, porque está devendo folga, ou vai dever na semana que vem. Porque quando joga domingo, pelo Brasileiro, quarta pela Libertadores, fora do Brasil, por exemplo, você joga no domingo, na segunda não tem folga. Você tem que se representar para fazer aquele recondicionamento, treino para quem não jogou e tal. Na terça, uma preparação, viaja e joga quarta-feira. Geralmente é assim, na terça treino de manhã, embarca, chega no país de destino à noite, joga na quarta, aí volta se for fretado depois do jogo, chega aqui de madrugada na quinta não tem treino, você tem no máximo atividade leve, na sexta-feira você vai treinar, aí viaja para jogar sábado ou domingo, e assim vai. Então tem semanas que você nem tem folga. Então é um ritmo muito puxado de fato, um ritmo forte, né, a temporada inteira, e os caras estão voltando muito antes, né, muito antes. Olha, dia 11 começou, hoje é dia 18, tem uma semana. Já teve Santos e Palmeiras, agora Corinthians e São Paulo. Isso. O Mirassol já jogou contra o São Paulo, o time de Série A, e contra o Palmeiras. Bragantino e Corinthians. Bragantino jogou contra o Corinthians, jogo de Série A também. Olha quantos confrontos de Série A já aconteceram em uma semana de campeonato. Nem completou a semana, completa hoje, ao final da rodada, né? Então é realmente pesado. E o Palmeiras está nessa situação que eu acho que é bem complexa, porque não teve uma boa temporada. Lembra muito o Flamengo 2024. O Tite até hoje é muitas vezes criticado por torcedores. Estourou o time do Carioca, mas ele estava cobrado para ganhar um Carioca, porque o Flamengo em 23 não ganhou nada. Ele não foi muito cobrado no Brasileiro, que ele pegou já na reta final. Mas o time fracassou em tudo, com aquele elenco caro. Então havia e o Fluminense era bicampeão. Então havia a preocupação de impedir um tricampeonato do Fluminense, além de tudo, e 2 finais em cima do Flamengo venceu o Fluminense. E aí o Tite foi com aquela missão, não tinha que ganhar o estadual para dar um cala-boca. Hoje o Palmeiras está nessa situação, pela temporada passada. E isso só poderia ser evitado se, porventura, aí acho que seria uma decisão da presidente. Chegasse a público e olha, nós não estamos preocupados com o Paulista. O técnico está orientado a colocar o time que for possível e preparar para o Brasileiro. Eu quero ganhar a primeira rodada, eu quero sair na liderança e com tudo no Brasileiro. Aí seria uma posição da instituição, ok. Mas isso não existe. Que é um lado político, que aí envolve o quê? Cota de televisão, de transmissão do Paulista, que é alta. É o único campeonato estadual que paga realmente bem. Né? E, aliás, uma coisa que eu vou sempre lembrar aqui, na época da discussão da Libra, não houve um discurso do lado palmeirense, São Paulo também, de que tinha que dividir melhor as receitas e tal. Por que não divide melhor as receitas do Campeonato Paulista, né? Há uma desproporção grande entre o que ganham os grandes e os pequenos, né? É uma diferença muito grande. Ganham acho que 35 milhões, o Mirassol ganha 10, outros ganham não sei quanto, o Mirassol ganha 10, porque está na Série A. Enfim, se eu não me engano, a conquista do Paulista é o que vale uma semifinal de Libertadores. Pois é. Que pode ultrapassar os 40 milhões de reais. Então você fica nesse dilema. Agora o jogador, ele vai aguentar até um certo ponto, cara. E essas lesões são para o Palmeiras ficar atento. Até que ponto essas contusões têm alguma relação ou não, né? Cada um tem um tipo de lesão com o curto período de férias e a volta à atividade. Porque assim, uma coisa é voltar à atividade paulatinamente. Por exemplo, na Europa, quando termina o período de férias, os caras fazem torneio de verão, fazem amistosos, é outra pegada. Né? Viaja para Ásia. Aqueles jogos de exibição. Aqui está começando com um clássico. Hoje vai jogar Corinthians e São Paulo. Não é jogo de exibição, gente.
Quem vai ao jogo hoje, lá, o torcedor do Corinthians, torcida única, ele vai para ver a vitória em cima do São Paulo. E o São Paulino, que está eufórico com a saída do Casares, que caiu, né, o presidente, ele espera, assim, isso é uma coisa curiosa, né? Eu não sei se você concorda, mas a sensação que eu tenho vendo essa questão do São Paulo, parece que São Paulo vai mudar da água para o vinho, porque o Casares saiu. Não, os problemas continuam lá. Saiu um deles, que é o presidente, que era um problema de fato. Ficou comprovado isso, foi retirado do poder. Mas a dívida está lá, as limitações do elenco continuam, está tudo lá, os problemas continuam. Ele não carrega para casa os problemas, né? É uma esperança que eu não sei se ela se justifica pelo contexto, né? Mas enfim, mas a expectativa é que o São Paulo ganhe o jogo. Não, vou ganhar em Itaquera. O cara não quer ver o time perder, não é jogo recreativo. E, então aqui você já começa com jogos à vera, cara, com cobrança, com expectativa de resultado, e muito pouco tempo, né? Muito pouco tempo. De certa forma, evitar, né? Essa história olha, enfim, gastamos tanto, vamos pagar em 3, 4 anos e tal. Porque, para mim, isso é um assunto muito, mas muito desfavorável a ele. Por mais criativa que seja a matemática dele, o fato é que, em algum momento, o Palmeiras vai ter que quitar isso aí. Da mesma forma que o Palmeiras ainda tem parcelas de jogadores que foram contratados lá atrás. Então, por exemplo, 2024, trouxe, o Aníbal, para não ir longe. Então, esse tipo de jogador, 7, 8 milhões de euros, muitas vezes ele não é pago à vista. O clube parcela em 2, 3 anos. Então, deve ter também parcelas lá de trás. Da mesma forma que, como ele corretamente disse, muitos desses 700 milhões vão ser completados lá na frente. Ok, isso, o jogo é esse. Assim como o Palmeiras vende o Hendrick, vende o Luiz Guilherme, vende o Estevão, né? E tantos outros, o Vitor Reis, o Palmeiras também não recebeu toda essa bolada à vista. Tudo isso é parcelado, está lá no balanço, como ele muito bem citou. Mas então, mesmo tendo recebido em espaçamento, para usar outra palavra dele, em menor ou em maior prazo, o fato é que isso vai ter que ser pago. E o fato é que esses jogadores que vieram custando 10, 15, 8 ou 20, têm que jogar. E muitos entregaram pouco. Muitos jogadores que ele escolheu. E eu acho que, e continuo insistindo nisso, que a exemplo de 2023, o Palmeiras tem uma base de elenco muito forte e tem vários jogadores mais jovens bastante promissores subindo. Quer dizer, o Palmeiras tem a obrigação de fazer bom uso desses garotos, porque, de novo, eu acho que é uma geração muito talentosa. Então não é possível que, por exemplo, já tem gente de fora olhando um menino como o Riquelme Felipe, o Palmeiras não vai dar as necessárias oportunidades para que ele se desenvolva. Tem que jogar. Então, eu acho que essa cobrança tem que haver. Porque por sorte, por talento, ou por muito trabalho da equipe lá do amigo do Vamp, o João Paulo Sampaio, o Palmeiras está entregando de novo para ele vários jogadores de ótima condição e, graças a esses garotos, o Palmeiras não tem que ir para o mercado. Então, e aí, tirar da frente alguns deles, por exemplo, o caso do Almada, muito se falou nesses últimos dias. É até correto dizer que não foi nem a comissão técnica do Palmeiras que alimentou isso. Mas assim, por exemplo, hoje, 1 hora antes de começar o programa, eu estava olhando o Marca e a primeira notícia do Atlético de Madrid é sobre o Almada. Está jogando agora de titular. Almada, Enel, Alhambra, exatamente, jogando agora. Então, e aí... E lá, eles nem citaram o Palmeiras e nem citaram o futebol brasileiro. Mas claro que o tema era algum descontentamento do jogador e, sobretudo, o fato de que agora o Almada, ele ainda tem mais um outro aspecto, mais uma outra questão que o deixa ainda mais distante daqui. O Almada agora é jogador extracomunitário. Ele agora também tem passaporte italiano. Ou seja... É mais uma facilidade que ele teria para se encaixar no mercado europeu. É um jogador com muito mercado. Jogando agora contra o Alavés de titular. Imagina que ele vai sair de uma condição dessa para voltar para a América do Sul. Porque, sabe, um cara que vai para a segunda Copa do Mundo, jovem ainda, retornar à América do Sul agora, seria um passo atrás da carreira dele. Então não é esse tipo de jogador que tem que ser procurado e com expectativa alimentada. É diferente, por exemplo, de se falar do Ares, que também está jogando, está sendo utilizado lá. Tem a questão do Fluminense, que tem a prioridade de recompra, ok.
Mas, assim, você tem que também mirar em objetivos viáveis e parar de continuar alimentando qualquer dúvida sobre aqueles que são inviáveis, né?